Eurípides Barçanufo já treme, porque é um espírito que vivenciou o Evangelho de Jesus no interior de Minas. Ele não estava na São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, não, lá em Sacramento, que a época de Eurípides ainda era um vilarejo. Então, falar de Eurípides é falar de alguém, na palavra do seu irmão, o Milton, ele fala assim: Eurípides foi espírita na acepção da palavra. E para nós, esse termo espírita, ele ainda carece de muitas arestas a serem aparadas, porque o Sr. Allan Kardec coloca que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão não há diferença. E para que nós sejamos os verdadeiros espíritas, como o Sr. Kardec nos propõe, nós temos que promover a nossa transformação moral e esforçarmos em domar as nossas más inclinações. Não é aquele que já se libertou das suas dificuldades mais frágeis ou as maiores. Não. Esse daí, graças a Deus, não está nem encarnado igual eu. Né? Esses já estão num plano espiritual onde associam-se ao trabalho da caridade proposto por Jesus. Toda vez que a gente fala em caridade proposta por Jesus, vale a pena lembrar, né, que Kardec pergunta aos benfeitores como é a caridade, como Jesus entende a caridade. E ficou jargão no movimento espírita, jargão, o BIP. Que todo mundo acha bonito falar BIP, mas ainda estamos distantes de vivenciá-lo, que é benevolência para com todos, indulgência para os erros do semelhante e o perdão incondicional. Isso é a caridade como Jesus a entende. E Eurípides é a representação dessa prática nas maiores e menores ações da sua existência. Mas, ao invés de nós começarmos a falar de Eurípides Barçanufo, que nasceu lá em 1º de maio de 1880, em Sacramento, que ainda era um pequeno vilarejo, né? Tinha o título de cidade, mas era ainda um burgo muito acanhado ainda, propriamente de atividade rural. Nós temos uma história anterior desse espírito que nós conhecemos como professor Eurípides, ou então carinhosamente chamado de tio Eurípides. E é carinhosamente chamado porque gera uma proximidade com esse espírito que nós sabemos que, se fosse apenas pelo aspecto moral, doutrinário, né, assim, eu costumo dizer que o sol está mais perto da gente do que estaria um espírito dessa postura, né, desse quilate. Mas a história nos conta, né, e através da sua sobrinha, quando ela escreve o livro Eurípides, O Homem e a Missão, ela vem trazer uma história de Eurípides que ocorreu ainda na época do nascimento do cristianismo nascente, com o mestre ainda no plano material, aonde ele difundia a sua doutrina em todos os meios. E havia um jovem de nome Marcos, que se atrelou às atividades dos essênios, né, que era muito comum naquela época, os essênios ou curadores, como eram chamados também os essênios naquela época, que era um grupo de irmãos que já tinham percebido que o distanciamento das aquisições materiais, da busca das conquistas materiais, já não traria tanta satisfação e tanta realização para eles. Então eles buscavam um trabalho simplório do anonimato de acolher e amparar todos aqueles que batessem as suas portas. E os essênios era uma comunidade pequena, mas era considerada como sendo muito fechada, muito restrita ao seu conhecimento. E o jovem Marcos, participante desse grupo de essênios, ele ouve falar da figura do Cristo e vai a Jerusalém com o intuito de ouvir a palavra do Mestre. E em função dessa audição, ele começa a chorar quando Jesus faz o Sermão do Monte. E no seu choro copioso, ele é amparado também por outro jovem, né, que posteriormente foi conhecido como João, o Evangelista, que também se nutria do amor de Jesus para nortear a sua caminhada.
E o jovem Marcos seguiu a sua trajetória, mesmo após o advento do Gólgota, ele continuou seguindo os ensinamentos de Jesus, mesmo na comunidade essênica, mas também passou pelo martírio por amor a Jesus. E, segundo a nossa irmã Corina nos fala nesse livro, foi o primeiro que deu a vida por amor ao Cristo, mesmo ainda da história trágica de Estevão, que morreu apedrejado pelo jovem, comandado pelo jovem Saulo de Tarso. E Marcos passou para a história íntima do Evangelho como aquele que se deu em martírio por amor de Jesus, logo após o drama do Gólgota, quando ele, pregando numa praça os exemplos que Jesus ensinara, foi atacado pelos romanos quando ceifaram a sua vida a bastonada, ou seja, a porrete. Ele desencarnou através de bastonadas que recebia dos soldados romanos junto com outros populares. E aí a sua jornada deu continuidade e em outro momento, em outra existência, ele conhece um espírito que era extremamente ligado ao sentimento do Evangelho de Jesus, com o nome de Inácio de Antioquia, aonde ele se associa a Inácio de Antioquia e num espaço de tempo curto, porque Inácio de Antioquia foi evangelizado por João. Já no final da sua jornada, lá em Éfeso, João evangelizou esse Inácio e ele foi para Antioquia, que era uma cidade grega, onde ele difundiu o evangelho. E lá esse jovem, que novamente repetiu o nome de Marcos, conhecendo Inácio, se identificou com a doutrina, porque já tinha o estágio anterior de existência anterior, e também, ao longo da sua jornada, se viu também diante da necessidade do teste da violência, desencarnando por amor a Jesus. Passado mais algum tempo, ele ressurge lá em Lyon, berço dos mártires do cristianismo. Lyon, lá nas Gálias, que veio a ser mais tarde a França, que nós conhecemos, mas que aonde inúmeros espíritos deram a vida por amor a Jesus, com o sacrifício não mais dos desejos materiais, que muitas das vezes a gente vive quase que num dilema, Será que eu tenho direito de ter esse bem, aquele bem? Não é nada disso que a doutrina faz com que nós nos preocupemos, não. Eu gosto sempre de falar que a doutrina espírita, ela veio tirar aquela imagem indevida de que aquele que é detentor de alguma posse, de alguma condição social, esse daí está no vale do sofrimento. Não. A demonização do dinheiro não faz parte da doutrina espírita. Porque aquele que é detentor de alguma condição social, ele tem uma responsabilidade muito maior do que aquele que não tem. Isso é ponto, é fato. Mas não que ele, pelo fato de ter a disponibilidade do dinheiro, ter a condição social elevada, que ele já está destinado ao sofrimento. Não tem nada disso no Evangelho de Jesus. Não tem momento nenhum. Quando Jesus fala, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, é por quê? Porque a gente aprende lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que não se deve servir a Deus e a Mamon, 14, né? É 14 ou 16? Todo mundo estuda aqui, eu já percebi, não tem problema. Isso é fato. Juliana, então, dá show, né, Ju? Dá show. Mas se não é o 14, é o 16. Mas faz o seguinte, o Evangelho são 28 capítulos. Lê tudo, que vão encontrar esses dois aí. É coisa fácil. Passa rápido, né? O estudo de 28 capítulos. Onde os benfeitores dizem para Kardec que a oportunidade da aquisição material deveria proporcionar ao homem maior possibilidade de ajuda aos semelhantes. O que nós não devemos olhar para o dinheiro é aquele que, assim, que nem o Evaldo, que quer reter o dinheiro para a satisfação dos seus interesses pessoais e não fazer daquele dinheiro ou daquelas posses o meio de proporcionar o alimento, o pão nosso de cada dia através do trabalho salutar. Senão, o que seria de nós se não fossem os empresários, né? Se não fossem os grandes empresários que nos favorecem a nossa rentabilidade mensal diante do trabalho bem colocado.
E também na visão da doutrina espírita, nos mostra que aqueles que são detentores do saber têm uma riqueza de igual importância para aquele que não tem. E quando esse espírito que nós conhecemos como Eurípides de Barçanufo reencarna lá em França, novamente em França, na figura de Lavater. Lavater, um idealizador da proposta pedagógica de Pestalozzi. Lavater que iniciou a visão de Pestalozzi para um sistema pedagógico diferenciado de toda a sociedade. Porque naquela época entendia-se que a melhor forma de aprender é pela dor, pelo castigo. E Lavater veio mostrar, um pastor associado à Igreja Reformista, veio mostrar que o educar tem que ser prazeroso, tem que ser com uma visão de amor, de respeito ao outro, que distancia e dissocia de qualquer punição, de qualquer violência. E Pestalozzi, baseado nessas informações de Lavater, desenvolve o seu programa pedagógico, aonde depois nós sabemos que Rivaio, Denizar, Lyon, Rivaio, vai estudar lá na escola pestalozziana, lá em Verdun, e ele traz todo esse sistema de entendimento pedagógico para a França, introduzindo uma nova gramática francesa. Rivaio introduziu uma nova gramática francesa no ano de 1846, que perdurou até 1980, o sistema gramatical de ensino da língua francesa. Então, eram espíritos que tinham uma visão de futuro ilimitada para nós ainda. E Lavater, após o seu desencarne, ele se comunica com Kardec, está lá na Revista Espírita e também em Obras Póstumas, tem 2 mensagens de Lavater, aonde ele testifica a necessidade da educação ser transpassada para o outro através de quê? Do amparo, do acolhimento, do envolvimento, tirando a visão de que a educação tem que ser imposta e com castigo. Para você ter uma ideia, Pestalozzi instituiu dentro do castelo, né, que ele ministrava as suas lições, ele não dava prova de fim de ano. Por quê? Porque ele dizia que num grupo de alunos era um grupo heterogêneo. E a prova, ela dava uma visão linear da turma, e ele não achava justo. Que tinha aquele numa turma que tinha uma percepção maior, outro uma percepção menor. Então ele acabava generalizando o aprendizado de uma forma que não dava a ele o real entendimento do ensino que ele passou ao longo do ano. Então o que ele fazia? Ele explorava as habilidades de cada aluno dentro do seu grau de capacidade de entendimento. Eu falei, engraçado, né? A espiritualidade está fazendo uma coisa com a gente. Se o irmão Átimo chegasse aqui e falasse assim, vamos fazer agora uma provinha aqui, não teórica, prática, porque a espiritualidade não trabalha com teoria, trabalha com prática. Vamos lá, Maristela, quantos você conseguiu hoje não magoar? Vixe. Aí Maristela, eu vi você hoje o dia todo, tá? Não esqueça disso, né? Porque as perguntas do nosso benfeitor seriam direcionadas à nossa intimidade. Por que a nossa intimidade? Quando o discípulo chegou para Jesus e falou assim, mestre, onde devo orar ao Pai? No templo, nas sinagogas ou no campo? Jesus falou assim, quando tiveres que orar ao Pai, recolha-te ao silêncio do teu quarto, e o Pai que vem em secreto vos dará o necessário para a tua subsistência. Complicou a gente, Gutenberg? Porque o Pai nos vê em secreto. Aí Kardec, não satisfeito com essa orientação de Jesus, fala assim, pergunta aos benfeitores, podem os espíritos ver os nossos pensamentos? A resposta foi terrível. Para nós dois, Gutenberg, terrível. Porque os espíritos disseram assim, até aqueles que você gostaria de omitir.
Então, nada do que nós fazemos passa despercebido para aqueles que nos dirigem, aqueles que nos amam. E apesar disso, nos amam. Entende? Quando você fala assim do irmão Átimo, um espírito de uma capacidade de entendimento do Evangelho pela prática tão elevada, que veio lá da Grécia antiga, mas já envolvido pelo amor que Paulo de Tarso lhe ensinou na prática do Evangelho, e ele trouxe aquilo para o seu coração e falou assim, não, mas eu tenho um monte lá de greco-romanos, assim que nem Maristela, Juliana, Fátima, que a gente precisa ajudar. Que é povo que eu conheço. Átimo fala assim, sabe? Povo que eu conheço. E não pensem que nós que estamos aqui hoje somos diferentes disso. Então, quando Pestalozzi começou a fazer a média de avaliação dos seus alunos, como o irmão Átimo, ele não pode avaliar a Maristela pelos atos do Evaldo. Não seria justo com Maristela. Nem a Fátima, nem a Deise, nem o Júlio. Nenhum de nós. São avaliações individuais. E Rivaio levou isso lá para a França. Como também um jovem que reencarna lá em Sacramento, lá no dia 1º de maio de 1880, filho de Dona Meca com o seu... Não, você não estava reencarnado, é diferente. Você estava dando trabalho à espiritualidade, meu querido. Tá bom? Tá? E muito. Pois é, eu costumo dizer, sabe, que nós dois, quando a gente está reencarnado, a gente está menos trabalho. Sabe? Desencarnado que é o nosso problema. Então, quando ele reencarna lá, filho de seu Mujico com Dona Meca, né, que era a forma carinhosa como os pais dele eram chamados naquela época, era o 9º filho de 15. O 9º filho de 15. Não fala não, gente. Não fala não, gente. Naquele tempo não tinha televisão. Nem internet, né? Tá? Também não tinha creche. Tá bom? Era tudo nas costas do papai e da mamãe, mais da mamãe do que do papai, né? Muito mais. Papai não sai para trabalhar, foge para trabalhar, é diferente. Até hoje é assim, até pouco mudou. Então, tanto o seu Mujico como Dona Meca eram pessoas que traziam os filhos dentro do conhecimento da Igreja Católica com muita fé, com muita dedicação. Não bastava ir à missa, tinha que prestar atenção na homilia. Homilia é a palestra dos católicos, tá, gente? Homilia, o nome aquele que o padre faz lá antes da hóstia, da comunhão, o nome daquele é homilia, da gente aqui é palestra, mas o sentido é o mesmo. Quando terminar daqui, todo mundo corre para tomar a hóstia, que é a água fluidificada, tá bom? Não mudou muita coisa para a gente, não. Então, eles tinham essa visão de que apenas pelo conhecimento cristão o homem poderia se sustentar na vida física. E assim eles conduziam os filhos nessa visão. E o jovem Eurípides despontava desde cedo com uma inteligência incomum. Ele, aos 11 anos, Maristela, ele substituía os professores no liceu sacramentano. Ou a escola do professor Miranda, né, como era mais conhecida à época, ele esteve lá, né, Bernardo? Lá no liceu sacramentano, as matérias que eram dadas lá, ele dominava todas. Tanto quando o professor ficava doente, era o menino Eurípides que ia dar aula para os colegas. E chegou um dia que o seu Miranda chamou o seu Mujico e falou: eu quero falar com o senhor sobre o seu filho. Até hoje é assim, né? Quando o pai chama o pai na escola, é sinal de problema, né? E quando o seu Mujico já ficou, poxa, mas o Eurípides nunca deu trabalho em nada na vida, o que será que ele aprontou na escola? E o professor Miranda falou assim: olha, não há condições de seu filho continuar aqui, porque não tem mais nada para ensinar ele. Tudo que os professores vão falar, ele dá de lambuja o que o professor fala. Ele consegue ler um livro em francês. Com 12 anos de idade, ele lia francês fluentemente. Quantas vezes ele foi para uma aula de francês? Nunca. Nessa existência. Né? Nessa existência. E o seu Mujico falou assim: bom, o que eu vou fazer com esse menino?
Aí o professor Miranda falou assim, seria bom levar ele para o Rio de Janeiro, a capital do Império. Pergunta o que ele quer fazer na vida. E aí, o jovem Eurípides, sabendo que a sua mãe tinha uma dificuldade de saúde que era muito conflitante, que tinha hora que ela estava bem, de repente caía prostrada na cama, só chorava e nada que se fazia, nenhum medicamento era suficiente para tirar ela daquela situação, daquela doença. E o jovem Eurípides falou assim, eu quero ser médico para cuidar da mamãe. E aí o pai falou, então vamos lá para o Rio, lá para ver o que a gente vai arrumar lá no Rio. Porque naquela época, fazer uma faculdade de medicina era algo impensável para quem não tivesse muito dinheiro. É muito dinheiro mesmo. E só havia uma escola de medicina aqui no Rio, que era da Marinha do Brasil. Era a única escola que existia de medicina. E Eurípides veio para cá com o seu Mogico a fim de conseguir a matrícula na escola com 15 anos de idade. Mas, tão logo a sua mãe, Dona Meca, soube que o filho vinha para o Rio de Janeiro com essa finalidade de aqui ficar para estudar, porque eram longos 6 anos de faculdade, ela entrou em crise tão grande que Eurípides resolveu abandonar os seus sonhos da medicina e voltou para Sacramento a fim de cuidar da mãe. E veio junto dele um desejo de criar uma farmácia de manipulação, ou uma farmácia homeopática. A ideia de Hahnemann, que é o criador da homeopatia, ainda estava engateando aqui no Brasil. Por quê? Porque o conhecimento das técnicas de homeopatia que Dom Pedro II trazia das suas viagens a Paris, nas suas viagens pela Europa, ainda eram muito incipientes, não tinha um livro substancial que desse a condição de você criar uma farmácia homeopática. Menos para Eurípides Bassanufo, que ele começou a desenvolver técnicas de conhecimento das plantas propriamente medicinais, que favoreciam, aqui tem muito, né? Tem. Sabe? Que favorecia a confecção de medicamentos e, detalhe, ele tinha uma dificuldade danada de cobrar por qualquer coisa. E todos os medicamentos que ele produzia na sua farmácia domiciliar era doado amorosamente para aqueles que precisavam. E o jovem Eurípides foi desenvolvendo a sua atividade e um dia passa pela cidade um casal que tinha vindo do Rio de Janeiro, estava indo em direção à Bahia, que passa por Sacramento, eram conhecidos de um amigo do seu Mogico, e se hospedam na casa de Eurípides. E Eurípides, quando soube que era um casal, o irmão era médico, os olhinhos dele brilhou de alegria. Puxa, poder conversar com um médico de verdade. E ele começou a conversar com um homem com uma tamanha facilidade de entendimento da questão da medicina, que o homem falou assim, olha, eu tenho aqui uns livros aqui que eu não vou precisar usar agora na minha viagem. Volto daqui a 3 meses. Fica com você esse livro. E o jovem Eurípides simplesmente digeriu aqueles livros de medicina na parte de fisiologia, de biologia, de anatomia, que ele já conhecia os livros quase de cor e salteado. Tamanha a facilidade dele de acepção, de aprendizado. Quando esse casal volta da sua viagem, passa novamente o Sacramento, e começa o jovem Eurípides a conversar com o doutor acerca do que estava no livro, e o médico falou assim, isso não está no livro, não. Não, está sim, na página tal, do capítulo tal. E o homem foi lá, e é que estava, né? Estava lá realmente. Tamanha a facilidade de Eurípides de assimilação daquilo que estava, que ele tinha um desejo de saber profundo. Ele ajudava seu pai a trabalhar. Todo o dinheiro que ele pegava, ele dava metade para a Dona Meca e a outra metade ele guardava. Não era para comprar bala, era para comprar livros. Todas as vezes que vinha, antigamente tinha muito aqueles mascates, né? Aqueles ambulantes que passavam pelas cidadezinhas. Todas as vezes que passava alguém por lá com livros, Eurípides comprava o seu livro. E ele, com 18 para 19 anos, ele assume a presidência da Irmandade São Vicente de Paula, na igreja
de São Vicente de Paula, lá em Sacramento. Com 18 para 19 anos, ele assumiu a presidência, e o mais novo, depois dele, já estava com 70 anos. Então ele era um jovem no meio de vários idosos, mas falava de São Vicente de Paula com tanto amor, com tanto carinho, que eles achavam que Eurípides tinha ido a Roma, que tinha ido conhecer lá na Itália a igreja de São Vicente de Paula, a matriz, porque ele falava com tanta ênfase desse espírito, desse benfeitor, que todo mundo ansiava para ouvi-lo falar dele. E ele mostrou-se ser tão estudioso, tão atento ao Evangelho, que o padre da cidade pediu ao bispo da diocese a autorização para deixar uma Bíblia com Eurípides. Quem aqui já leu a Bíblia? Não. A Bíblia é composta com vários livros. Desde começa lá com Gênesis e termina com Apocalipse. O espírito é assim. A gente tem dificuldade de ler a Bíblia, de aprender a Bíblia, e é imperioso. O Emmanuel fala para a gente que, se não me engano, é em Pão Nosso, que ele tem uma mensagem que ele fala que aquele que não estuda o Velho Testamento não conhece o Novo. E se não conhece o Novo, não conhece a doutrina espírita. Então, aquele ensinamento do Espírito de verdade, espírita amai-vos e espíritas instruí-vos, não é invenção da doutrina, não. É necessidade do Espírito em processo de progresso moral. Tá? Então, como Eurípides era muito dedicado, então o padre conseguiu, junto ao bispo da diocese, que fazia parte do Sacramento, que fosse dado a ele o direito de ter uma Bíblia. E hoje, como eu falei, a gente tem com facilidade, mas ainda não temos a habilidade de estudar, de buscar o conteúdo dessa obra monumental, que foi o primeiro livro editado no mundo, sabia? Quando Gutenberg criou a imprensa, a primeira obra que ele editou foi a Bíblia Sagrada. E até hoje é o livro mais editado no mundo, né? Que mais rende direitos autorais, não para Deus, né, claro, mas para aqueles que dela se beneficiam, né? Então, Eurípides começou a ler a Bíblia e se identificar com o Evangelho de Jesus, com as propostas de transformação íntima do Evangelho de Jesus. E aumentou de uma forma tão intensa o amor dele ao Cristo, que ele passou a identificar-se com a necessidade da prática do Evangelho. Então, tudo que ele fazia, a visão dele era voltada para a prática do Evangelho. E no ano de 1904, ele se candidata a vereador na jovem cidade de Sacramento. E, para surpresa de muito, ele é eleito com uma boa margem de votos. Em 1905, ele assume a cadeira na Câmara Municipal de Sacramento, e naquele primeiro ano ele consegue a instalação de uma hidrelétrica em Sacramento. Se fosse hoje, conseguir uma hidrelétrica aqui em Maricá já era um trabalho monumental. Agora imagine em 1905, uma hidrelétrica, a eletricidade ela ainda estava engateando aqui na América do Sul. E Eurípides consegue levar para Sacramento uma hidrelétrica, e facilitando com isso a instalação de rede ferroviária, dando um desenvolvimento à cidade não tão visto. E ele, ao terminando o seu mandato mediúnico, o seu mandato de vereador, há uma lei federal no estado de Minas que prorroga o exercício do vereador de 5 para 6 anos. E Eurípides falou que não era justo isso. Ele foi eleito para ficar 5 anos como vereador. Então ele abdicava daquele último ano. O pessoal, não, tá maluco, a lei do Estado, você tem direito. Ele falou assim, eu tenho direito, mas não é moral, porque eu fui eleito para ficar 5 anos. Não fez, eu não sei se o povo quer que eu fique mais um ano. Então eu abdico do meu cargo de vereador, em 1907. A gente não quer largar o osso do posto na casa espírita. Né? Eu sou diretor na casa espírita.
sabe com quem está falando? Né? Essa frase é tão, né, tão dolorosa de se ouvir. E Eurípides nos dá o exemplo que ele servia a população, mas não se servia da população no cargo de vereador. E aí ele sai do cargo de vereador e aí ele já tem uma farmácia montada na cidade de Sacramento. E uma farmácia homeopática. Se você podia pagar, Joselito, ele te cobrava. Se você não podia, você levava o medicamento da mesma forma. Não havia mudança na fórmula para aqueles que vinham buscar a sua ajuda na sua farmácia. A farmácia, se não me engano, é Fé e Esperança, mas não tenho certeza o nome da farmácia não. E ele, desenvolvendo seu trabalho de tamanha intensidade, junto à comunidade católica da cidade, e um dia o seu tio Aristide vem lá da fazenda Santa Maria, era mais um bairro da cidade, não era propriamente uma fazenda na acepção do termo, mas um bairro da cidade de Sacramento. E quando tio Aristide chega em Sacramento, ele fala para Dona Meca que agora ele era espírita. E Eurípides sentiu um abalo no seu peito. Como assim? Tio senhor Aristide? Aristide não. Como era o nome do outro tio do Eurípides? Que coisa, né? Daqui a pouquinho ele se materializa aqui e todo mundo sai correndo. Né? O espírito tem medo de ver espírito, sabia? Graças a Deus que eles não aparecem para todos, só para alguns, né? Mas a misericórdia de Jesus é tamanho. E aí, senhor tio Mariano, é o nome do tio de Eurípides, que se tornou adepto da doutrina espírita. Por quê? Porque na fazenda Santa Maria acontecia certas coisas que todo mundo achava estranho, sabe, Marcelo? Eles estavam reunidos num galpão para estudar o Evangelho, lá na Bíblia, lá que eles conseguiram um exemplar da Bíblia, e começava a aparecer letra no espaço. Assim, Jesus te ama. Aprender com o mestre a caridade, aparecia no ar. Ou pneumatografia, que é escrita direta, né? Ou então ouvia-se vozes, meus filhos, se proponham a perdoar as ofensas, voz direta, pneumatofonia. Isso acontecia com tanta incidência que passou a ser natural na fazenda Santa Maria. E o tio Mariano, ele reunia o pessoal ali da redondeza para estudar um livro novo que chegou da cidade grande. Era o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse todos podiam ter em casa sem ser escondido. Se soubesse, excomungava você não. Era o Evangelho segundo o Espiritismo. E ali estava a palavra do mestre. E eles se reuniam e estudavam atentamente. E quando o senhor Mariano veio à cidade, ele se hospedava na casa da sua irmã, da Dona Meca, e Eurípides falou assim, olha, mãe, quando o tio Mariano chegar, a senhora arruma a cama dele no meu quarto, quero ter uma conversa séria com ele, que história é essa dele ser espírita? E ela falou, tá bom, filho. Quando o tio Mariano chegou, depois daquela confraternização em família, na hora de dormir, já estava Eurípides sentado na caminha lá, quero falar com o senhor. Ele fala, meu filho. E ele começou a perguntar que história era essa de espiritismo, que ele não conseguia acreditar que o tio estava traindo a Igreja Católica, voltando-se para essa seita satânica que era o espiritismo, e começou a fazer tantas perguntas, e o tio falou assim, olha, meu filho, eu não estou conseguindo te responder, não. É muita coisa para minha cabeça, você é muito inteligente, eu sou muito troncho. Não dá, agora eu tenho um livro aqui, que se você quiser, me trouxeram hoje lá do Rio de Janeiro, e eu empresto para você esse livro aqui, que é o livro do Leon Denis, Depois da Morte. Nós estudamos aqui, né? E Eurípides leu o livro em uma noite. Igualzinho a gente, Ju. Igualzinho nós. Igualzinho. Ele leu, o senhor Mariano acordava, estava Eurípides lá perto do lampião lendo. Dormia mais um pouquinho, estava lá. Quando amanheceu o dia, Eurípides falou assim, se isso que está nesse livro aqui é verdade, eu também sou espírita. Mas ele falou isso e se retraiu, porque ele tinha um compromisso dele na igreja. Passado 2 meses, ele vira para um amigo e fala assim, vamos lá na fazenda lá, Santa Maria.
Hoje, pelo que sei, vai ter a tal reunião espírita, eu quero ver essa farsa lá. E no caminho, Eurípides pensou assim: uma parte do Evangelho que eu não consigo entender são as bem-aventuranças. Como que pode alguém ser bem-aventurado se está aflito? Se está sofrendo, ter a bem-aventurança? Como é que pode ser bem-aventurado os que têm manso coração nesse mundo de tamanha revolta, de angústia e de dor? Né? Como pode ser bem-aventurado aqueles que são simples e humildes? E ele não conseguia, ele falava assim: olha, se esse tal de espiritismo é verdade, eu queria ter uma explicação de algum espírito sobre essa parte. Mas quem mais anotou as bem-aventuranças foi João, o evangelista. Ai de mim se ele pudesse vir falar sobre as bem-aventuranças. Quando ele chegou lá na fazenda, no celeiro, o tio Mariano estava dirigindo a reunião, chegou Eurípides, o rapaz, amigo dele, aí o tio Mariano falou assim: ô menino Eurípides, senta aqui, tem 2 cadeiras aqui esperando você. Ele falou assim: como assim me esperando? Ninguém sabia que eu vim. Ah, mas o Espírito já falou que você vinha com seu amigo. Tem 2 cadeirinhas aqui na frente de você. Senta aqui. Ele sentou. Aí ele pegou e falou assim: essa coisa de Espírito é estranha mesmo. Agora, se for verdade esse negócio de Espírito, eu quero ouvir essa explicação sobre as bem-aventuranças através da boca do tio Aristide. O tio Aristide era alguém tapado igual eu. Se botasse uma garrafa em cima de um papel, ele não conseguia fazer o O. Ele não tinha habilidade nenhuma de escrever. Ele falava muito pouco, porque falava errado ainda. E aí, quando Eurípides sentou na cadeira, Aristide levantou e começou a falar nas bem-aventuranças, em francês. E Eurípides, né, igual a gente, arregalando o olho, e começou a chorar. E ele, ao final, falou assim: João Evangelista, para vos servir, filho do meu coração. E dali ele não teve mais dúvida. Ele se tornou espírita para o grande clamor da sociedade sacramentana. Por quê? Porque ele já era professor do Liceu Sacramentano. Ele já tinha uma turma enorme de alunos que amavam a sua didática. Ele ensinava as crianças no meio da terra, não era na sala de aula. E quando ele se pronunciou como espírita para toda a cidade, evidentemente foi expulso da Associação Cristã de São Vicente de Paula, evidentemente que foi expulso de lá. E também os alunos começaram a sair da sala de aula porque ele agora era espírita. E Eurípides dizendo numa tristeza muito grande que ele não tinha condições sequer de pagar o aluguel da escola mediante aquela debandada de alunos. E uma noite ele muito triste, muito choroso, sentado à mesa no seu gabinete, no Liceu Sacramentano, ele chorando, ele fazendo a prece dele, pedindo a Jesus que abrisse uma porta para que ele pudesse continuar com a tarefa de ensinar, de ajudar, de educar. A missão dele de educador era muito maior do que a missão dele de farmacêutico. E ele, nesse choro, ele vê se aproximar mentalmente dele um espírito de grandiosa iluminação. E o espírito falou: meu filho, sou eu, Maria. Ele falou: não, eu? Nossa Senhora vinha aqui falar comigo? Não, esse é um espírito mistificando. Não. E ela falou: pegue o lápis, quero deixar-te uma mensagem. Ele: não vou pegar, é um espírito querendo ludibriar a minha fé, a minha confiança em Nossa Senhora, não vou pegar. Só que Eurípides era portador da mediunidade mecânica e sonambúlica. E o espírito de tamanha elevação moral o envolveu e ele, quando despertou, tinha uma mensagem engrafada para ele: meu filho, não penses em fechar o liceu. Tire a tabuleta que está anotado como Liceu Sacramentano e coloca Colégio Allan Kardec. Nesse colégio você ensinará o Evangelho do meu filho às quartas-feiras e introduza para as crianças a matéria de astronomia. Quando ele viu a mensagem, assinado Maria,
a serva de Jesus. E ele começou a chorar porque não se sentia digno daquela bênção de Nossa Senhora vir falar com ele, deixar uma mensagem engraçada para ele. Só o amor mesmo de um espírito inigualável de Maria. E ele levantou dali resoluto, no dia seguinte tirou e colocou lá uma tabuleta desenhada à mão, Colégio Allan Kardec, aqui se ensinará o Evangelho de Jesus também. E às quartas-feiras, 2h da tarde, ele começava a falar do Evangelho. E Maristela, era como aqui hoje, sabe? Uma comunidade enorme de espíritos aqui para ouvir as nossas palavras tão pequenas, sabe? Mas trazidos pelo amor a Jesus. Também Eurípides falava do Evangelho a tal ponto que em todo sacramento se ouvia a sua palavra do Evangelho. Tanto que o padre trocou o horário da missa de 2 horas para 4 horas, porque o senhor Eurípides fala mais do Evangelho do que eu. E eu só falo do Evangelho, só escuta quem está aqui. O senhor Eurípides fala e a cidade toda ouve o Evangelho de Jesus, mais uma faculdade mediúnica de efeito físico de Eurípides Bassanufo. E a partir daquele dia ele começou a desenvolver, e até hoje tem, lá em Sacramento, a escola de astronomia, que vai virar faculdade. Não sei se já aconteceu, mas estava no projeto da cidade e do estado de Minas transformar a escola numa faculdade de astronomia. Tá? Não é astrologia, não. Tá bom? É a astronomia, uma ciência estudada pelos homens já há muitos séculos. E aí, Eurípides, naquela confiança em Maria, ele continua a sua atividade. E uma noite, ele sentado à sua cama, nas suas orações, ele sente a presença de um espírito de beleza incomum, de uma vibração tão intensa que ele sente os olhos marejar. E esse espírito, como num processo de desdobramento, retira ele do corpo, e Eurípides sente-se elevar-se a altas paragens, e mesmo querendo voltar para o corpo, ele não consegue porque mãos tão ternas e vigorosas o impulsionam a subir, e Eurípides se vê numa planície com flores que ele nunca tinha visto aqui na Terra. Um calor de um sol diferenciado, e ele percebe ao longe uma figura sentada numa pedra. E ele se sente impulsionado para ir até aquela figura. Quando ele vai chegando perto, ele estanca, ele fala, não, é Jesus. Não, eu não vou lá, é o mestre. Mas ele não consegue, ele vai andando com uma força acima da sua vontade em direção ao mestre, e quando ele chega perto, ele vê que Jesus chora. Lágrimas copiosas do olhar do mestre do amor. E ele chega e tenta falar, a garganta não libera o som, e ele se esforça e fala, Senhor, por que choras? Chora pelos homens que não entendem a tua mensagem, por aqueles que não te conhecem, Senhor. Jesus compassivamente olha para ele e fala, não, meu filho, aqueles que não conhecem a minha palavra são dignos do nosso amor. Eu choro por aqueles que conhecem a minha palavra e não as cumprem. Eurípides vê vertiginosamente voltando numa velocidade absurda, entra novamente no corpo e decide, a partir de hoje, a minha vida será dedicada à ação do Evangelho do Senhor. Cada um de nós pode fazer essa viagem. Cada um de nós pode ter essa experiência de se encaminhar para o Mestre. Não é privilégio, porque Jesus não privilegia ninguém. À luz do Evangelho, não existe privilegiado em nada. Todas as nossas conquistas são pela misericórdia, e as nossas não conquistas são aprendizagens que nós devemos nos esforçar em continuar. Mas Eurípides traçou a sua existência dentro do princípio do Evangelho de tal forma que ele não se afastou 1 milímetro da proposta de Jesus. Dedicou o seu colégio Allan Kardec, às obras assistenciais, criou um centro espírita para colaborar e doar amor.
não é para exigir o pensamento, a vontade dele, não é para fazer a vontade dele, não é para ser do meu jeito, é do Evangelho de Jesus, o que deveria nortear todas as nossas casas. Todas as nossas casas. Quando nós penetramos aqui no portão lá embaixo, temos já uns espíritos ali nos aguardando, dando um abraço tão caloroso na gente, que a gente fala assim, sentiu um arrepio esquisito. É o amor. A gente ainda não sabe esse sentimento que o Mestre nos dedica com tamanha intensidade, sem analisar as nossas atitudes de ontem. Nós nos paralisamos no erro de ontem, e com isso esquecemos de produzir o hoje para o amanhã. O que Eurípides viu nos olhos de Jesus não foi a crítica pelo que não foi feito, mas a desistência de fazer algo de produtivo para o hoje ou amanhã. Não é fazer nada para agradar ninguém. Sabe aonde está significado o reino dos céus? Na consciência tranquila. Todas as vezes que você fizer algo que conscientemente você sabe que está certo à luz do Evangelho, esqueça a opinião do outro. Esqueça. Paulo de Tarso fala para a gente na carta aos Gálatas, fosse eu ter o cuidado de atender às necessidades dos homens, não faria a obra de Deus. E o que o Senhor Eurípides nos propõe hoje é fazer a obra de Deus. Aonde? No meu coração, no meu íntimo. Enquanto eu não transformar essa casca grossa aqui, que vocês conhecem o nome de Evaldo, eu muito pouco vou fazer pelo próximo. A viagem de Eurípides, a visão de Eurípides, era Jesus chorando por mim, pelo tanto que eu já sei do seu Evangelho e não cumpro. E o quanto que isso me martiriza, mas não pode me paralisar. Não pode. A gente não pode ficar com o chicotinho da culpa permanentemente nas nossas costas e não trazer as nossas mãos recheadas de ações no bem, na prática do bem. A proposta do seu Eurípides, que ele, em 38 anos, ele realizou tarefas que certamente, que nem o Arthur Valadares fala numa palestra sobre o professor Eurípides, ele certamente, o Arthur falou que ele vai levar 38 mil existências para fazer o que o senhor Eurípides fez em 38 anos. Um exemplo do cristão, por isso seu irmão, né, falou, Eurípides foi espírita. Não é para que eu olhe para você acusando você dos teus erros, não. Eu tenho um espelho na minha casa, sabe? Eu sei dos meus erros. Eu sei o quanto eu deixo a desejar dentro da proposta que o Evangelho de Jesus me traz. O quanto que a doutrina espírita abriu a minha mente, me esclareceu. Ah, Evaldo, você fala do Evangelho, mas não é falar, é vivenciar. Numa mensagem do professor Eurípides, sabe o que ele disse para a gente? Não é por eu ter dado a minha vida várias vezes por amor ao Cristo que me transformou num trabalhador de Jesus. O que me transforma num trabalhador de Jesus é cumprir a sua vontade. Cumprir a vontade. E qual é a vontade de Jesus? Chico nos fala, nosso Senhor Jesus Cristo não pediu para a gente escalar o Everest. Pediu apenas que nos amássemos uns aos outros, mas com um elemento de maior consistência de avaliação, como eu vos amei. É eu amar o meu semelhante, não da minha forma de amar, que ainda é egoísta, pretensiosa, impositiva, não é amar como Jesus me ama. Na mesma intensidade que Jesus me ama. Seu Eurípides fez e faz isso. Eu falava com o Maristela, a gente tem uma ideia que o seu Eurípides está num planeta extremamente evoluído, a trilhões de quilômetros daqui da Terra. Tá não, gente. O seu Eurípides está aqui. Toda vez que você abraça alguém que vem aqui pedir uma ajuda, é ele trazendo. É ele falando para o Átimo, Átimo, acolhe esse irmão aí que eu estou mandando para você. Aí o Átimo fala assim, não, eu sei, eu posso contar com alguém que vai acolher esse irmão. A presença desses benfeitores se faz através da prática do Evangelho de Jesus. Agora, evidentemente, que se nós chegássemos à frente de Jesus, como o professor Eurípides chegou nesse desdobramento, eu certamente não teria a mínima condição de falar nada. Não teria.
Há algum tempo atrás, um benfeitor nos fez uma proposta lá na nossa casa. Imaginem, eu sempre que eu vou fazer palestra, né, eu falo disso, né, Isabel? Imaginam vocês que hoje, quando vocês chegassem na casa de vocês, na hora de se recolher, chegasse um espírito que cada um de vocês respeitem, não importa o nome, e falasse assim: hoje foi concedido fazer um pedido a nosso Senhor Jesus Cristo. Vou te levar diante dele e você vai fazer um único pedido a Jesus. Mas não pode ter interesse pessoal. Tem que ser um pedido destituído de todo interesse pessoal. Essa proposta foi feita para a gente há uns 5 anos atrás. E eu, Maristela, ainda não encontrei o que eu pediria a Jesus que estivesse distanciado do meu interesse. Que se eu peço paz, é para que ninguém me traga problema, então é interesse pessoal. Todo mundo pensou em paz, né? Saúde, é para não gastar dinheiro na farmácia. Não é? Harmonia, porque nem o meu cunhado vai me pedir favor. É um pedido afastado, distanciado do interesse pessoal. Eu falo para vocês de coração, ainda não encontrei o que eu pediria a Jesus. Ainda não encontrei. E todas as vezes que eu penso nessa proposta, que eu fecho os olhos, eu imagino Jesus ao longe. E eu sem coragem de ir. Porque seu Eurípides teve coragem de ir. Ele foi impulsionado, mas teve coragem de ir. E ele não quis falar do que ele tinha para pedir a Jesus. Ele apenas se compadeceu das lágrimas de Jesus. Imagina, você está diante do mestre e vê o mestre chorar. Normalmente, o que Evaldo pensaria? Todos os erros cometidos. E Jesus choraria pelos meus erros. Mas Eurípides não. Eurípides apenas queria saber por que o mestre chora. Como nós também podemos fazer essa pergunta íntima. Senhor, o que eu faço que te entristece? Aí quem chora sou eu. Porque eu sei o que eu faço que entristeço Jesus. Não que Jesus fique triste comigo, é uma situação diferente. É uma situação diferente. Porque quando eu entristeço alguém, é a minha ação que é indevida. Não quer dizer que o outro fique triste comigo. Por isso que diz o mestre, né? Que nós devemos perdoar, não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Então, é essa proposta que eu vim trazer para vocês. E eu queria deixar aqui, ao final, uma prece. A questão é saber que você vai ler, né? Para conseguir enxergar para ler. Próximo não cresce, Isabel. É agora. Maristela vai ler para a gente, Maristela, por favor. Essa prece está no livro Fé e Vida, que foi ditado por Casimiro Cunha, se eu não me engano. Casimiro Cunha, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Fé e Vida, autores diversos, capítulo 15. Lembrando Eurípides, honremos o missionário na floração da alegria, buscando seguir-lhe o passo na senda de cada dia. Lembramos o servidor erguido à felicidade, muita vez sem conhecer-lhe o preço da santidade. Eurípides, para ser o apóstolo do Senhor, entregou-se totalmente à bênção do seu amor. Arauto do Espiritismo, seu coração era um templo no qual demonstrava fé na base do próprio exemplo. Discípulo de Jesus, não desprezava ensinar, falando ou silenciando, era o Evangelho a brilhar. Humilhado e escarnecido, era firmeza e perdão. Se ameaçado ou ferido, fazia-se mais irmão. Por devoção à verdade, no culto santo ao dever, tanto sabia auxiliar, quanto sabia aprender. Olvidando o ouro e poder, procurando os dons divinos,
levantando os sofredores, humildes e pequeninos. Filósofo humilhado, filósofo iluminado, estudava o céu profundo, mas lenia onde passava o pranto e as chagas do mundo. Sacrificava a si mesmo pelo prazer de servir, valorizava os minutos na construção do porvir. Reconfortando e instruindo, jamais censurou alguém. Foi, em tudo, o companheiro que passou fazendo bem. Libertando-se da terra, entre a vitória e a saudade, foi recebido no além, por príncipe da bondade. Eurípides, mensageiro, porta-voz da redenção, que Deus o conserve sempre na rota da perfeição. Louvemo-lo cada dia, com mais fulgor cada vez, mas buscando Jesus Cristo, fazendo como ele fez. Casimiro Cunha. No dia 1º de novembro de 1918, em meio à pandemia da gripe espanhola, Eurípides, já moribundo, se despedindo do corpo, ele vê chegar à sua cabeceira o espírito de Vicente de Paula e diz para ele: vem, meu filho, pois a sua tarefa na terra já terminou. E ele desencarna. Mas não para morrer, mas para continuar vivo e nos trazer o exemplo do amor a Cristo. Muito obrigado.